Essas pessoas, elas querem justiça. Você falou um absurdo. Nunca é um absurdo. Por exemplo, já faz um tempo que querem me cancelar. Eu publiquei, por exemplo, um vídeo que eu achei muito bonitinho, que era o cara fazia um pudim de chocolate. Publiquei no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, tá lá. Ele fazia um pudim de chocolate numa forma de capivara. Então saiu o pudim com a cara de capivara, com o olhinho, super bonitinho. E ainda fez uma musiquinha da capivara, ficou maravilhoso esse vídeo. Aí eu postei. Aí teve comentários assim, um professor universitário postando vídeo de capivara, entendeu? Então não importa o que eu faça. Sempre tem alguém que vai bater, né? Porque é o que eu represento, não é o que eu faço. Entendeu? É o que eu represento. Eu tô tentando tirar dinheiro dos bandidos. Eu quero que o cidadão pague menos imposto para que esses bandidos não sejam financiados. Eles estão lutando pelo dinheiro do roubo, essas pessoas. E essas pessoas têm que ser canceladas. Ah, mas você não é contra o cancelamento? Sou, mas eu sou a favor de cada pessoa ser medida pela própria régua. Se ela quer cancelar os outros, ela tem que ser cancelada. E aí, por exemplo, no seu caso, teve toda essa polêmica que tá rodando e que, pra falar a verdade, você também não tá nada preocupado. Eu vou lá e faço princípios cristãos e os caras vão me denunciar por princípios cristãos, que eu falo. Eles vão me denunciar numa universidade devocional. Não adianta, numa universidade, que não adianta mesmo. Numa universidade cristã. Exato. Né? Você acha que vai acontecer o quê? Exato. Né? E aí vem essa questão do Frei Gilson. Eu mesma, não acompanho as lives, eu vi, né? Fiquei sabendo, até vejo vídeos dele. Sim. E aí aconteceu essa polêmica. Por que você acha que a esquerda... Porque, fala a verdade, né? Bate tanto, que quis bater tanto nele, assim. Então, vamos lá. Tem um estudo interessante que fala sobre a justiça na cadeia. A gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo, tá? A gente tem uma estimativa de que 1% das pessoas no mundo, 1%, sejam psicopatas. 1%. Significa que no Brasil, eu tenho mais de 2 milhões de psicopatas. É muito psicopata. Muito, Eu tenho no Brasil, só no Brasil, mais de 2 milhões de psicopatas. Esses psicopatas estão na internet. Isso, claro, 1% é uma média. Depende do lugar. Se eu for, por exemplo, área empresarial, você pegar os CEOs de grandes empresas. Nesses lugares, é mais ou menos 4% de psicopatas que você tem. Esses caras que buscam muito poder e tal. Se você for numa cadeia, é em média 20% de psicopatas. Dependendo do tipo de cadeia, para que tipo de crime, ela pode variar de 15% a 25% de psicopatas. Você pode ter ali 1/4 das pessoas sendo psicopatas. Então a gente tem muito psicopata no mundo. Tô falando isso por quê? Porque a gente precisa entender esse mundo que a gente vive. Então você tem estudos que falam sobre a justiça na cadeia, tá? Por que quando você se tira a vida de uma pessoa... Alguém que tira a vida de uma pessoa, às vezes ela é um herói por tirar a vida de uma pessoa e às vezes é um vilão. Por quê? Porque depende do contexto. Tanto que existem nomes diferentes para eu tirar a vida de uma pessoa. Existe o matar e o assassinar. Assassinar é sempre errado, matar nem sempre. Se eu sou o segurança de uma escola e entra um cara e começa a atirar nas crianças, esse cara é um assassino. Se eu atiro nesse cara para impedir a progressão dele, eu sou um herói. Exato. E nós fizemos a mesma coisa, tiramos a vida de pessoas. Então, o que importa? Importa o contexto, né, para isso. Então, por exemplo, às vezes acontece de um cara que foi preso porque bateu na mãe, né? Aí ele vai pra cadeia e os caras matam ele lá, porque ele bateu na mãe. Aí você fala assim, você tá vendo? Tem justiça também na cadeia. Não tem. Aqueles presidiários não estão matando o cara por justiça. Eles estão matando porque eles acharam uma desculpa para exercer a sua psicopatia. Sim. Você entendeu? Podia ser até outra coisa também, outro crime, né? É diferente do cara que mata uma pessoa na rua pra defender alguém. Por exemplo, a pessoa de bem que tem uma arma, ela tem uma arma da mesma forma que ela tem um extintor. Ela tem a arma pra ela precisar nunca usar na vida. Como você tem um extintor, rezando pra você nunca usar. Exato. Então, se eu tenho uma arma e eu vou usar, eu só vou usar em último caso, em legítima defesa minha ou de alguém que está sendo agredido. Eu não quero atirar em ninguém, pelo amor de Deus. Eu não quero atirar em ninguém. Tá? Agora, se eu vejo alguém matando crianças, assassinando, eu vou atirar nesse cara. Eu vou matar. Eu não quero matar esse cara. Eu quero defender as crianças. É diferente, né? Assassinar diferente e matar. Quando acontece num presídio. O cara, o psicopata ali, ele quer matar todo mundo se ele puder. Lembrando que nem todo psicopata é assassino, tá? Até uma pequena parte que é assassino. Mas se tem gente que se ele pudesse matar uma pessoa por hora, ele mataria, mas ele não pode. Mas ele encontra uma saída socialmente aceita. Uma desculpa.
Opa, mas esse cara, ele bateu na mãe, então eu posso matar. Então isso acontece com essas pessoas na internet. Você tem muitos psicopatas na internet. Por exemplo, a pessoa que achou um absurdo. Meu Deus, você botou a culpa numa menina de 17 anos. São as mesmas pessoas que estavam achando um absurdo. Até outro dia, até 2022, achavam um absurdo a morte de Yanomamis. Se o Lula agora aparecer na rua enforcando o Yanomami, esse mesmo cara fala, gente, mas já tem Yanomami demais também, né? Exatamente. Ele não tá preocupado. Que ele é aquele que via só o ponto favorável, assim, nesse caso do Lula. Sim. Né? Essas pessoas ficaram revoltadas porque era uma mulher. A ministra da Saúde do Lula acabou de falar, que ela foi demitida por misoginia. Quem demitiu ela? Não foi o Lula? Então ela disse que o Lula é misógino. Exatamente. E até o governo dele prometia que ia ter muitas mulheres, né? Ele tá tirando todas as mulheres e colocando homens no lugar. As poucas mulheres que ele colocou como ministra, ele tá tirando e colocando homens. E mulher tá saindo do governo dizendo que ele foi misógino. Cadê esse povo defendendo? Entendeu? Cadê o povo que fazia pintura no corpo por causa das queimadas na Amazônia? Sumiu. Você vê que... Eu ia até te perguntar isso, porque assim, a gente fala muito de artistas, né? Eu até ia te perguntar, você estava falando da Lei Rouanet. O que você acha de... Porque tem muito artista que se posiciona politicamente. Sim, e eu acho justo. E aí eu ia perguntar, porque, por exemplo, a Anitta subiu lá agora, né, recentemente, falou sem anistia, né, nessa questão. Você acha, por exemplo, que o artista tem direito de se manifestar politicamente e tudo bem? Ou, por exemplo, essa atitude da Anitta não é se manifestar politicamente, é algo que é, digamos assim, totalmente errado? Mas é que tá, uma coisa é você se manifestar politicamente porque você é politizado. Que não é o caso da Anitta, que ela, inclusive, estava fazendo curso com uma outra pessoa lá que não entende porcaria nenhuma de política. Ela chegou a fazer curso de política, que ficou um vídeo, ficou até famoso, dela perguntando, a pessoa explicando pra ela do deputado estadual, do deputado federal. Ela falou, não tem deputado municipal? Ela pergunta. Nem foi uma pergunta burra, mas mostra um desconhecimento absurdo dela. Não é uma pergunta burra, mas mostra um desconhecimento absurdo. Ela não conhece o vereador, a Anitta. E ela estava, até a última eleição, todo dia falando de política. Por que ela não fala mais? Porque o interesse dela não é político. O interesse dela é defender os interesses dela. É defender o dinheiro, não sei de onde vem. Aí a gente fala de artistas que vivem de Lei Rouanet. Artista vive de arte. Artista que vive de Lei Rouanet, ele é funcionário público. E na maioria dos casos são bandidos. Porque estão recebendo dinheiro não para fazer sua arte, mas para defender um político.